Então, sejam bem-vindos ao nosso conjunto de sessões sobre a filosofia antiga. Eu tentei ao máximo dividir isto para ficar uma coisa concisa e não muito repetitiva, e por isso claramente que dividi entre a ideia de Sócrates, Platão, pré-socráticos, Aristóteles, helenísticos e Plotino. Ainda não terminei o mapa mental, como podem ver, não é? Os helenísticos, Plotino está vazio, mas irei acabar. E o nosso foco será sempre Sócrates, Platão e Aristóteles. Especificamente ainda mais Platão e Aristóteles. Sócrates será quase como um contexto para Platão, os pré-socráticos vão ser uma continuação de Platão e principalmente vão ser um contexto para Aristóteles. Já os outros dois são muito mais sozinhos, mas também muito mais simples de entendermos. Então a nossa primeira sessão irá se focar na ideia de Sócrates vezes Platão. Para entendermos Sócrates, vamos olhar principalmente para os discursos de Sócrates e o diálogo com a Diotima. Isto estará no livro O Banquete, escrito por Platão. Porque, como sabemos, Sócrates nunca deixou nada escrito. Então, em primeiro temos que olhar para o contexto. O contexto eu não acho que seja assim tão importante, contudo, é só para ficarem a saber. Este é um diálogo, havia um banquete, também pode ser chamado de simpósio, na casa do poeta Agatão. Este venceu um concurso. Então eles procuravam louvar o deus Eros, que era o deus do amor, e foi introduzido este conceito por Apolodoro, que conta ao seu companheiro a história do banquete que assistiu através de Aristodemo. Pronto. Os participantes, eles todos vão falar um bocadinho sobre esta questão do Eros, não é? Fedro vai abrir esta série de discursos e vai dizer que o amor é uma força inspiradora da virtude e da coragem, pois o amor motiva atos heróicos e os atos mais belos. Pausanias vai distinguir o amor vulgar, que é chamado amor pandémio, pelo amor celestial, que é o urânio. Ou seja, o amor celestial deve ser louvado, pois irá conduzir à excelência moral. Já Irixímaco diz que o amor é o princípio universal da harmonia na natureza e na medicina. O amor pode ser bom, gerador de ordem, ou mau, um causador de desarmonia, como por exemplo na questão da medicina, a doença. Aristófanes apresenta um mito das metades perdidas, andrógeno, que iremos falar depois, que o amor será então o desejo da recomposição da unidade original em busca da completude. Agatão, que venceu o concurso, ele faz um discurso mais poético, vai elogiar a beleza e a virtude de Eros. Portanto, ao falar dos dons que o amor provém, os efeitos, devemos então falar do Deus do amor, a causa. Ele nota que os outros falam todos nos efeitos, mas ele vai falar da causa, que é do Deus do amor. Sócrates elogia, não é, todos estes discursos muito belos, mas ele, na sua forma de explicar o que é o amor, com as ideias de Diotima, que já iremos falar a seguir, ele mostra muito bem um ponto importante, que é o método socrático. O método socrático tem 4 vertentes: a ironia, a maiêutica, o elencos e o diálogo aporético. O que é que significa cada um? Bem, ele primeiro vai começar pela ironia. Ele finge a ignorância e começa a interrogar o interlocutor. Esse fingimento de ignorância e essa contínua interrogação vai fazer a maiêutica, que é perguntas guiadas que vão dar origem, que vão dar luz a novas ideias sobre aquilo que a pessoa julgava saber, mas que na verdade não sabia. Então, neste caso concreto, ele vai ironizar os discursos anteriores, a dizer que eles são muito bonitos, mas têm muita pouca verdade, e depois vai conduzir a Agatão, aqui na maiêutica, a uma investigação mais profunda. Então, este método de perguntas e respostas para conduzir esta investigação mais profunda chama-se elencos. E, acima de tudo, é um diálogo aporético. Porquê? Porque não tem uma resposta
completa. Ele nunca acaba por dizer isto realmente é o amor e só isto. Não. É quando a pessoa pensa que já chegou a uma resposta, ele abandona. E por isso deixa sempre com que a pessoa. O objetivo de Sócrates não é mudar opiniões, mas é fazer com que as pessoas questionem as suas opiniões. Enfim, ele vai então conduzir a Agatão a uma investigação mais profunda e começa por fazer uma pergunta: o amor é amor de quê? Ora bem, isto porque, como já falámos, Eros será o deus do amor para a cultura grega, que eles estavam inseridos. Então, esta pergunta: o amor é amor de quê? Porque isto aqui já parte de um pressuposto que uma relação só faz sentido em referência a outra coisa. Um pai só pode ser pai quando tem um filho. E também, da mesma forma, um filho só pode ser filho quando tem um pai. Esse algo que falta, não é? É algo que falta ao amante. Ora, o que é que isto significa? O belo e o bom é a verdade. Iremos falar depois disto, neste conceito. Todos diziam que Eros era belo e bom. Todas as pessoas que falaram neste simpósio diziam isto, que Eros era belo e bom. Contudo, isso contraria a essência do amor. Porque o amor é a falta, é a busca, é o desejo que não se tem. Por isso, o amor, lembra-se a pergunta inicial, o amor é de quê? Aqui a resposta será, o amor é amor de algo que falta. E o que é que falta? O belo, o bom, a justiça, etc. Então, isto vai servir como contexto para introduzir os ensinamentos da Diotima. Diotima de Mantineia é uma sacerdotisa que Sócrates vai identificá-la como a mestra de amor de Sócrates. E ela é que até apontou o próprio erro de Sócrates e mostra-lhe a verdade. Bem, qual é que era o erro de Sócrates? O Sócrates estava a confundir amor com beleza. Para Sócrates, o amor era o amado, ou seja, o amor era o objeto belo, desejado. Mas o amor é o amante. E por isso podemos concluir que o amado é belo, o amante é o que deseja. Tendo isto como base, nós então começamos a pensar novamente sobre esta questão dos deuses. Ora, todos os deuses são belos e são felizes. Ser feliz é possuir o belo e o bom. Mas, se Eros, que é o amor, deseja o belo e bom, porque ele é o amor, não é? Então, ele não o pode possuir, porque senão não desejaria, não conseguimos desejar algo que já o temos. Se Eros, então, não possui o belo e o bom e deseja possuir, isso significa que ele não pode ser um deus. Porquê? Porque todos os deuses são belos e são felizes. E é isso, pronto, aqui esta série de respostas e perguntas que vão nos chegar a esta conclusão. Então, surge a pergunta, o que é que será então Eros, se Eros não é um deus? O Eros vai ter uma dupla natureza. Ele não é nem mortal nem imortal. Porque da mesma forma que ele não é deus, ele também não é um humano. Ele está sempre entre os dois. Por isso, ele vai ser um género de um intermediário, um mediador entre o humano e o divino. Pois ele vai mover os mortais em direção ao divino, ao impulsioná-los na busca por aquilo que não têm. E o que é que os humanos não têm? O belo e o bom. Não têm o amor. Por isso, há até uma forma aqui poética. Esta procura que nós temos todos pelo amor vai ser uma procura, na verdade, pelo divino. Porque só o divino é que nos consegue dar o belo e o bom, como iremos ver depois em Platão na questão das ideias puras. A dupla natureza de Eros também é mostrada no seu mito do nascimento. O pai de Eros era o Poros,
que era um ser muito astuto, corajoso, cheio de recursos, tudo. Então, Poros era tudo. E a mãe de Eros era Pénia, era a pobre, vivia na falta, na necessidade. Por isso, ele não vai ser nenhum nem outro. Ele nem é Pénia, nem é Poros. Novamente, ele vai ter esta dupla natureza. É um ser ambíguo, gerado entre a miséria e a abundância. Isto vai nos servir como contexto para entrarmos nas ideias de Platão. O que é o amor para Platão? Novamente, lembrem-se que Sócrates não escreveu nenhum livro. Platão então vai dizer os ensinamentos de Sócrates, mas ao mesmo tempo que dá os ensinamentos de Sócrates, ele acaba por colocar os seus próprios ensinamentos. Então, qual é que é o papel da douta ignorância? O que é a douta ignorância? É esta junção entre a Pénia e o Poros na atividade filosófica. O amor, que é o Eros, a filia, está presente no radical do lexema filosofia. Então, o amor encontra-se entre o amante e o amado, como falámos. Este meio, esta questão ambígua aqui que falámos, como falámos anteriormente, é o metaxu. Isto vem da questão do mito do andrógeno, não é? Que o ser está dividido. Então Eros também, o amor em si também é o metaxu, é o intermédio entre eles. E vai ser na filosofia, o que é que isto tem a ver com a filosofia? Porque da mesma forma que o amor é um meio termo entre o amante e o amado, a filosofia vai ser um meio termo entre o conhecimento e a ignorância. Por isso, pegando nesta ideia de novamente pénios e poros, podemos considerar que a pénia, em termos de filosofia, seria a ignorância, que seria a filo, e poros seria o conhecimento, que seria a sofia. A junção de pénia e poros dá o amor, sim, dá o eros. Mas a junção de pénia e poros no sentido da filosofia, ou seja, a junção de filo e sofia, vai nos dar a filosofia. O filósofo será então alguém que está sempre no meio termo. Alguém que, ao mesmo tempo que é muito ignorante, porque sabe que não sabe tudo, também tem conhecimento, porque procura o conhecimento. Por isso, se nós tivéssemos sabedoria total, éramos deuses. O amante é aquele que não sabe, o que sente desejo por saber. E o filósofo é aquele que não sabe, pois parte do filo e quer saber. Por isso é que a filosofia é o amor à sabedoria. Voltando só aqui um pequeno ponto importante à questão que nós falamos, o belo e o bom é a verdade. Belo em grego é kalos, bom é agathos. Isto junto vai ser kalokagathia. Kalokagathia. Estou cagão. Kalokagathia. Este é o ideal dos gregos. Este é o ser perfeito. Pronto, aqui não dá para ficar muito nisto, mas realmente era um ideal dos gregos enormes. Eles regiam a sua vida toda e é por isso que eles dão tanta importância. Dizem que o amor é a procura por este belo e bom. Porque eles regiam a sua vida toda em função disto. É isso que impulsionava-os a estudar, a trabalhar, a fazer exercício físico, etc. Este belo e o bom é o que procuramos no amor. Lembra-te que a beleza e o bom não mudam, que iremos falar a seguir. Não são uma realidade física, são ideias. É uma ideia universal, que não importa a opinião pessoal. Entramos então sobre a ideia da alma. Porque o amor platónico e a alma estão aqui em grande conjunto. Já primeiro falámos o que é o amor, agora vamos falar sobre a ideia do amor platónico junto com a alma. Então, o que é, tendo sabendo isto tudo, o que é a filosofia e tudo mais, o que será então o amor
para Platão? A resposta é aquilo que nos permite chegar à eternidade. Contudo, nós vamos morrer, certo? Toda a gente vamos morrer. Então, de que forma é que podemos chegar à imortalidade? O amor que nos permite chegar à eternidade é o amor que nos permite chegar à eternidade. Porquê? Porque deixamos uma marca. Então, nós podemos. Isto é o lado físico, não é? Da reprodução e da eternidade. Tu imaterializas-te nos teus filhos. O marido e a mulher martirizam-se pela espécie, dão o seu corpo, não por eles, mas pela sua espécie. Então a única forma de sermos eternos é morrer. Para além disto, para entendermos muito mais sobre a questão dos gregos, temos de entender o que é a alma. A alma não é o eu, não é a Lara, não é a Sofia, não é a Joana. A alma é um universal, que é a alma humana. A alma é universal, imortal e eterna. A única coisa que dela é individual é o daimon, que significaria o gênio. Mas isso também não é muito importante. Ora, da mesma forma que pelo corpo geramos seres mortais, pela alma geramos o eterno. Há aqui então uma procriação intelectual, uma espécie de ascensão ao divino, um escape do metaxu, um elevar do mesmo. Por isso, a não esquecer, somos efêmeros, não podemos pertencer à verdade, ou seja, não podemos pertencer ao mundo das ideias, por isso não existimos, só existimos no mundo material. Para nos eternizar, podemos eternizar-nos pelo sentido físico, na reprodução, mas mais do que isso, podemos eternizar pela psique, pela alma. A psique, a alma, é eterna e bela e significa animação, vida, porque o mundo está animado, porque o mundo procria. Bem, esta então é a ideia da junção entre Sócrates e Platão. Há aqui uma uniformação dos dois. Agora vamos então a Platão só. À alegoria da caverna, para nos entender melhor sobre esta questão do que é este mundo físico e este mundo imaterial que está em a verdade e onde conseguimos encontrar a calogacia, o belo e o bom. Ora, como podem ver, eu tenho aqui três esquemas. Acho que são muito importantes para conseguirmos entender de forma mais visual sobre o que é a alegoria da caverna, a dialética ascendente, a dialética descendente e o dualismo platónico-cosmológico. E vamos olhar para cada um individualmente. Começando então pela alegoria da caverna. Fiquemos só aqui neste esquema. O que é que significa cada um destes pontos? Os prisioneiros são os homens ignorantes e atenção que a alegoria da caverna está inserida no livro A República. Pronto. Portanto, sabemos em que livro é que está inserida as coisas. Os prisioneiros são os homens ignorantes que tomam as aparências por realidade. As sombras são as imagens dos objetos sensíveis, são os reflexos das coisas reais. Simbolizam um nível mais baixo do conhecimento, a imaginação. Depois iremos falar sobre isto, a questão do nível mais baixo do conhecimento, mais superior, não importa. O muro ou a divisão, são os prisioneiros não veem diretamente os objetos e as pessoas que os produzem. É isso que consegue dividir, não é? O caminho é por onde passam os portadores de objetos entre fogo e os prisioneiros. O fogo projeta as sombras na parede. Ele é uma fonte de luz limitada e artificial e ilumina apenas parcialmente. Ou seja, é uma cópia imperfeita do Sol, tal como o mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. As estátuas ou objetos transportados representam as coisas sensíveis, concretas, as realidades físicas e visuais do nosso mundo. Então, as sombras que os prisioneiros veem são, portanto,
as sombras dessas coisas. Logo, o que os prisioneiros tomam como real é, na verdade, a sombra de uma ilusão da ilusão. Então, agora olhando para o que é que então é o idealismo platónico, ou por outras palavras, a teoria das ideias ou a teoria das formas de Platão. Ora, temos a reconhecer que há uma diferença entre a existência e a realidade. Eu não sou real. Porquê? Porque eu não sou eterno. O que importa então não é a existência, é a realidade. Aquilo que efetivamente não desaparece. O que importa é aquilo que ultrapassa a dimensão da existência. Aqui também há a teoria da amnese, da alma, que iremos falar depois. A alma, ao encarnar, ela esquece tudo. Os nossos sentidos vêm ao nosso encontro ajudar-nos a encontrar o que já está lá, mas que fora esquecido. O idealismo para Platão é então a ideia, é o nome da realidade. Certo? É isso que temos que entender. O nome idealismo platónico significa a realidade. Então, o idealismo platónico é o quê? É a crença que a verdadeira realidade não está no mundo físico que vemos e tocamos, mas sim no mundo das ideias, o mundo invisível, imutável e perfeito. As ideias são as verdadeiras realidades, das quais as sensíveis são cópias imperfeitas e participam. Novamente, para entendermos qual é que é a diferença entre realidade vezes existência. Por exemplo, uma dor que está num livro de medicina, ela é real. Porquê? Porque ela é eterna, ela não vai mudar. Já a dor que eu tenho, que vou ao médico e digo que tenho esta X dor, essa dor existe, sim, mas ela não é real, porque ela é passageira. Então, o ideal, barra a forma do humano, reside no mundo das ideias. Não pode existir no mundo físico, pois se houvesse um humano ideal no mundo físico, os demais humanos não seriam realmente humanos. Indo agora ao processo da dialética ascendente. Tentei colocar aqui os conceitos também em grego para vocês conseguirem recordar quais são estes nomes e assim. Então, no patamar das imagens, sombras e da ilusão para nós, a sombra é o real. Pronto, é aqui a questão da alegoria da caverna, não é? No patamar mais baixo, onde estamos no A, patamar mais baixo, as sombras é para nós o real. Mas, na verdade, ela não é real. Ela é existente, pois é passageira. É por isso que é muito importante sabermos a diferença entre realidade e existência. Então, nós aí estamos na matéria, no mundo visível. O nosso conhecimento não vem da razão, vem dos sentidos. E tudo aqui nasce, muda e morre. Mas ao evoluirmos, ao fazermos esta dialética ascendente, ao conseguirmos sair desta caverna, que já iremos falar a seguir, chegamos então às ciências, como a matemática, pronto. Já estamos então mais próximos da verdade. Neste patamar também teremos o discurso persuasivo. Isso é um outro exemplo. Por isso, acima de tudo, o que é que nós temos ali? Episteme, ontologia. Episteme significa chão. É a ciência. E a ciência significa universal. Para fazer ciência, precisamos ter um chão que seja universal. No topo, temos então o princípio de formas inteligíveis, inteligentes e a noesis, ou seja, a pura intelecção. Isto é, um saber que quase intuitivo, muito rápido, incrível. Ultrapassamos a própria física e aí contemplamos a verdade. Então, enquanto na parte da doxa, depois podem parar para ler os termos em grego e assim, enquanto na parte da doxa nós temos olhamos para as sombras e achamos que é a realidade, nós no mundo inteligível
na pura intelecção, na noesis, nós temos um conhecimento tão grande que nós contemplamos a verdade. Ou seja, nós já vamos contemplar aí a ideia em si. Neste caso, nós chegaremos à calogacia. Nós iremos contemplar o belo e o bom em si mesmo. Indo agora ao dualismo platónico-cosmológico, porque eu também não falei. Há aqui algumas palavras, não é? Eu coloquei aqui na parte A Ecásia, depois tem Pistis, Dianoia, Noesis. E então eu coloquei este processo ascendente agora aqui em horizontal, que é para nós entendermos mais ou menos o que é que significa ainda melhor estes termos. Este termo Ecásia, Pistis, Dianoia, Noesis, e também aqui uma conexão com Heráclito e Paraménides e Pitágoras, ou seja, já iremos estar também a entrar aqui um bocadinho nos pré-socráticos. Mas isto tudo ajuda muito bem a entendermos a ideia do dualismo platónico-cosmológico. Platónico e cosmológico, claro, são duas formas de dizer a mesma coisa, não é? Posso dizer dualismo platónico, posso dizer dualismo cosmológico, é a mesma coisa. Simplesmente é a forma certa de dizermos. Então, porquê é que nós temos o ponto A do lado esquerdo, B na ponta extrema e C no meio? A isso chama-se, a esse traço aí no meio, chama-se o símil da linha dividida. Também aqui uma nota é que este dualismo platónico é diferente do dualismo ontológico, que se fala muito de Platão, sobre a ideia da diferença entre corpo e alma, ok? É diferente, a estrutura é parecida, mas as ideias são diferentes. Então, o que é a ecásia? Até por aqui. Ok. A ecásia significa a ilusão, a cópia das formas. A pistis é a fé, a ideias, não sabe o motivo das suas crenças. A dianoia, o raciocínio discursivo, o logos, ou seja, a lógica por trás de um argumento. A noesis é a intuição, de repente fez-te luz, a pura intelecção. Tendo isto tudo como base, não é, de A a B, este C que nós falamos, com o símil da linha dividida, o C representa Pitágoras. Pitágoras é o centro. Ele procurou o princípio de todas as coisas. E ele divide sempre o mundo em dois. Temos a esquerda ou a direita, temos o macho, temos a fêmea, etc. Depois, do lado A a C, nós temos o Heráclito de Éfeso. Ele diz-nos que o mundo é sensível, pois o fogo é o princípio de todas as coisas. O mundo está sempre em devir, ou seja, há sempre uma constância de movimento do universo. Eu até coloquei aqui. Os precursores. Temos então Pitágoras de Samos. Ele aparece na República em Timeu. E ele vai ajudar Platão a entender a questão da matemática e do anipotético. O anipotético já iremos falar a seguir. E também descreveu o universo por relações numéricas. Depois temos Heráclito. Ele vai estar no Fédon e no Crátilo. E vai falar sobre o devir ou não ser. E depois vai influenciar também a questão da mudança, transformação e harmonia. Parménides de Eleia está em Menon e na República e vai influenciar na ideia de eidos e de eide, que significa forma, mas iremos depois falar disso. Parménides então diz que o princípio é o ser. Este ser é eterno, é definitivo e é imóvel. Até tem aqui um gráfico sobre a estrutura deste ser. Ele é uno, é imutável, é eterno, é pleno, é esférico e é inteligível. Depois podem parar e ler. Na questão do Parménides também aparece aqui um outro pré-socrático, que é o Zenão. Eu não coloquei aqui, mas Zenão vai-nos apresentar o paradoxo de Zenão, em que ele diz-nos que
há uma divisão infinita do espaço. Para percorrer determinado espaço é preciso percorrer metade dele e por isso não há movimento. Ou seja, se eu estiver numa corrida, eu do lugar A a B tenho que fazer um meio para chegar ao B, não é? Mas para eu chegar do A até esse meio tenho que fazer outro meio e sempre assim, se eu for cortando tanto, de repente eu não me mexo. Por isso, Parménides diz-nos que não há movimento. É por isso que ele diz que o princípio, o ser, é eterno, é definitivo e é imóvel. Não há movimento qualquer. Os sentidos até podem nos dizer que há movimento, mas a razão diz que não há. E aqui está um exemplo, pronto, do Aquiles da tartaruga, muito conhecido, que diz literalmente o que acabei de dizer. O que temos que saber é que Aquiles e a tartaruga existem, mas não são reais. A divisão de espaço não existe, mas é real. Ok? Que é por causa da questão dos sentimentos e da razão e tudo. Se a razão diz uma coisa, os sentidos outra, os sentidos são errados. Voltando então aqui. Há aqui algumas coisas, por exemplo, esta parte aqui não é, não é para agora, é depois para Aristóteles. Eu mostrei aqui um bocado as coisas, mas tentei se guiar pelo que eu digo e olhar aqui para o ecrã e tentarem ver onde é que eu estou a dizer as coisas. Agora queria que focassem aqui nesta parte. O ideal do humano, a realidade, ou seja, a forma de humano que reside no mundo das ideias, não pode existir no mundo físico. Isto aqui eu já tinha falado, mas eu vou repetir agora, que é para entender melhor. Pois se houvesse um humano ideal no mundo físico, os demais humanos não seriam realmente humanos. É precisamente essa forma no mundo das ideias que confronta a filosofia de Heráclito. Como posso dizer que X pessoa é X pessoa se tudo muda? Ora, a resposta de Platão é porque existe um ideal, uma forma, uma realidade humana que não muda, que é eterna. A nossa relação com o mundo é de opinião, é de doxa. Ela não é uma relação de realidade. Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas. Platão discorda, diz que Deus é a medida de todas as coisas. E quem é Deus para Platão? Deus é a aletheia, é a verdade e a realidade simultaneamente. Para além disso, Deus é o anipotético, ou seja, a não hipótese, que é, consequentemente, a certeza, a verdade. E eu até coloquei aqui que esta divisão do. Acho que vocês deviam parar isto e verem esta comparação entre estes dois esquemas, porque eles basicamente dizem a mesma coisa, só que em diferentes formas. E por isso nós podemos ver que Heráclito então vai influenciar Platão ao falar da existência e vai influenciar o lado das imagens, das cópias, não é? Ou seja, que representam a realidade, mas não a são. Já do outro lado, Parménides, ao falar da realidade, vai influenciar Platão na ideia do anipotético. O anipotético é algo que vai para além das hipóteses, porque temos hipotético, que é hipótese, e o ani, que é o além. Então, além das hipóteses, vê as formas tais como elas são, ou seja, é o Sol, é Deus. O Sol, indo de novo para a alegoria da caverna, o Sol seria a verdade realmente, a ideia pura que nós conseguimos chegar. Por isso a anipotética é esta chegada ao idealismo platónico. Pronto, eu espero que não tenha sido muito confusa sobre estas três ideias. Novamente, acho que é melhor pararem e verem a conexão entre elas. Acho que estão muito bem explícitas. Voltando agora de novo à ideia de Sócrates e ao banquete. Ora, o Sócrates relata o ensinamento de Diotima e vai-nos relatar outro ensinamento para entendermos a questão do amor, que se chama a escada do amor. Não se chama literalmente escada do amor, ok? Mas agora que nós sabemos a dialética,
nós conseguimos entender, fazer uma conexão entre a dialética ascendente e a escada do amor. Porque, na verdade, isto é uma dialética ascendente nas etapas do amor. É uma progressão do amor, um gradual do amor, do Eros, até à última ciência, chama-se Mathemata Theoletese. Por isso, qual é que será esta nossa escala? Em primeiro, temos o amor por um corpo belo, uma pessoa concreta, uma beleza física. Depois, o amor por todos os corpos belos. Nós vamos entender que a beleza, não, na verdade, não está num corpo, mas em vários. Conseguimos ver que as pessoas, na verdade, são mais pessoas do que uma é bonita. E por isso nós vamos ter aqui uma ideia ainda mais universal do que é o belo. Em terceiro lugar, temos o amor pelas belezas da alma. Ora, o corpo é uma parte física. O que vale mais é a alma. Então vamos ter uma admiração pela virtude, pelo caráter, etc. Em quarto lugar, o amor pelas leis, pelas instituições e pelas ações belas. Aqui já estamos num nível muito mais ético e político e a apreciar a beleza na ordem, harmonia e justiça. Em quinto, o amor pelo conhecimento, o desejo pela verdade e pela sabedoria. O amor torna-se filosófico, por exemplo, como nós temos, não é? O que já falámos, o amor à sabedoria. E em sexto e último, o topo de todo este conhecimento é a contemplação da beleza em si, que, como já falámos, é anipotética. É quando nós contemplamos a beleza. A beleza, e repito, é pura, é eterna e é imutável. É a ideia do belo. Esta inspira a perfeita virtude naqueles que a contemplam. Indo então ao nível ético e político. Temos a teoria da reminiscência, a amnese. A alma humana é eterna, é imortal. Então, eu espero que vocês estejam a entender. Assim, eu tive a fazer aqui uma pausa e vou ter que juntar os vídeos. Por isso eu espero que isto não tenha ficado muito dormido. Espero que vocês estejam a entender porque é que eu estou a fazer esta estrutura, não é? Estamos a unir Sócrates e Platão, e tentar fazer ao máximo para não ficar a repetir coisas. Porque o normal seria eu falar só de Sócrates, depois falar só de Platão, depois falar a conexão entre Sócrates e Platão, mas eu estou a tentar ao máximo unir as coisas e a seguir vamos já falar de Sócrates e Platão, dualidade, não é? Mas em primeiro vamos focar sobre a teoria da reminiscência, a amnese, novamente focando um bocadinho na questão da alma, que já tínhamos falado aqui, lembrando o que é a alma, mas coloquei isto depois porque para entendermos melhor era importante sabermos esta questão da dialética e as sombras e tudo mais. E porque na verdade vai fazer uma conexão depois com a ética de Platão, que é o que iremos falar a seguir. Então, a alma humana, como falámos, é eterna e imortal. Antes de entrar num corpo, vivia no mundo inteligível, onde ela então iria contemplar as ideias e as formas puras. Por isso ela tinha o verdadeiro conhecimento. Ao encarnar num corpo, ela esqueceu-se, pois distraiu-se com as sensações e as aparências do mundo sensível. Ao fazer parte da dialética ascendente, através do processo educativo, o filósofo vai recordar a alma deste conhecimento que ela já tem dentro dela. Por isso, aprender é recordar. Quando vemos uma coisa bela, nós achámos-la bela porque nos recorda da beleza em si. O conhecimento começa nos sentidos, mas não vem deles, vem da recordação interior da alma. Isto tudo vai ter como conexão a ideia da cidade justa. Então, o que é a cidade justa? Agora já estamos no teor ético e político para Platão. Aqui é na questão política, não é? O que é a cidade justa para Platão?
Ele vai dividir a cidade em três classes: produtores, guardiões e governantes. Para nós, neste momento, só é importante entendermos a parte dos governantes. São os filósofos que devem governar. A esses vai-se chamar rei-filósofos, porque são os únicos capazes de conhecer o bem. Lá está, a ideia suprema que ilumina todas as outras, como a da justiça. Isto é importante sabermos. O bem é sempre, o belo e o bom, é sempre a ideia acima de todas. Mesmo, há várias ideias, há ideias de tudo, mas a ideia principal é o bem. O bem é a ideia suprema. Todas as outras, a justiça, tem partes do bem. A virtude tem partes do bem. Tudo tem parte do bem. Para nós entendermos a ideia do rei filósofo, temos que perguntar: e se alguém libertar-se da caverna? Então, a luz do fogo iria ferir-lhe os olhos e a pessoa iria sofrer, incapaz de distinguir os objetos reais. Ele ainda iria achar que as sombras anteriores eram mais verdadeiras, porque agora estavam magoados, não é? A primeira etapa, então, da educação da alma é questionar o que sempre acreditou. Vai surgir desconforto. Este desconforto é as dificuldades do processo educativo e a resistência que nós temos natural à mudança. O homem ignorante vive preso às aparências, confunde opinião com a realidade. Já este prisioneiro representa o filósofo em formação, ou seja, o filósofo vai fazer a dialética ascendente que já falámos. Então, ele primeiro vai distinguir as sombras no exterior, que são ainda familiares, depois as imagens refletidas na água, em seguida os objetos reais e, por fim, o último ponto, a anapotética, os astros e até o próprio Sol. Ou seja, vai contemplar a realidade, as ideias em si. O prisioneiro sente alegria pela libertação, mas ao mesmo tempo compaixão pelos que continuam nas trevas. O verdadeiro sábio não se limita a contemplar a verdade. Ele tem o dever de ajudar os outros a libertarem-se. E por isso ele vai regressar à caverna. E desta forma ele vai fazer um processo de dialética descendente. É de notar que isto aqui é uma referência à morte de Sócrates, porque quando ele vai então fazer a dialética descendente para avisar os outros do que viu, os outros vão achá-lo louco e atirar-lhe pedras. Isto aqui vai ser então uma referência à morte de Sócrates, não é? Que também foi morto, suicidou-se por corromper os jovens. A alma pode sofrer duas formas de confusão na dialética descendente. Isto é muito importante saber. Quando sobe da ignorância à verdade, fica ofuscada pela luz do conhecimento. Mas também, quando desce da verdade para a ignorância, fica cega pelas trevas do mundo sensível. O verdadeiro sábio não se irá rir de quem está confuso, mas tenta perceber de onde vem essa confusão. E este é o filósofo. A alma que se esforça para ver a verdade deve ser respeitada, não ridicularizada. Por isso, a educação não coloca conhecimento. Ela faz com que a alma vire-se na direção certa, na direção do sol e não das sombras. A alma já tem em si a capacidade de conhecer. A alma já tem em si o conhecimento. Este rei filósofo, então, em primeiro, duas categorias de pessoas inaptas a governar. As que não têm educação, ou seja, as que nunca realmente viram a forma da verdade, e em segundo, as demasiado contemplativas. Elas até chegaram ao mundo inteligível, mas recusam-se a participar na vida pública. O rei filósofo será então a pessoa capaz de governar. Porquê? Já contemplou o bem, alcançou o mundo das ideias e vai fazer a dialética descendente porque quer servir a comunidade e guiar a cidade conforme o bem. Ele vai afastar-se das aparências e dos prazeres, o luxo, a riqueza, etc. Ele não vai ambicionar o domínio, mas vai aceitá-lo como um dever cívico e moral, pelo amor à verdade e à justiça. Este rei filósofo vai ter um processo educativo, que é a ciência que ajuda a alma a subir do sensível para o inteligível. Não sei se estou assim agora. Este é o processo. Não é importante saberem.
é importante terem algumas ideias principais. Pronto, eu vou ler rápido. A fase inicial é dos 0 aos 20 anos, em que vão estudar música, harmonia e alma e a ginástica, em que fortalece o corpo. Aqui vai haver uma preparação para o caráter. Atenção que isto não é uma preparação para o intelecto, é para o caráter. Depois vai haver uma educação superior, dos 20 aos 30 anos. Primeiro tem a aritmética, em que se vai estudar a ciência dos números, a abstração, o raciocínio lógico. Então ele já vai preparar um bocado de conhecimento para o mundo das ideias que é abstrato. Em segunda, geometria, as ideias de formas perfeitas e imutáveis, e assim já vai começar-se a distanciar do mundo sensível, em que o que vemos é apenas mera aparência. Em terceira, astronomia, que é o estudo dos movimentos dos astros, e vão compreender a ordem do universo. E em quarta, harmonia, a teoria musical, que é igual à música, e também é um género de música matemática. Então esta segunda etapa já é uma ciência que leva as pessoas a pensar de modo abstrato e racional e leva ao mundo inteligível, o estudo das disciplinas da matemática, por exemplo, como nós sabemos, o estudo das matemáticas já está um bocado superior à ideia da doxa. Então já estamos aqui na dianoia. Todo o pensamento opera hipoteticamente por raciocínios, de quais se conclui que é verdadeiro ou falso. Dos 30 aos 35 temos a dialética, em que as ciências partem das hipóteses, por exemplo, há números. A dialética vai subir acima dessas hipóteses e vai questionar, por exemplo, o que é um número. Aqui vamos libertar o pensamento de pressupostos não examinados. Esta é a ciência suprema, a libertar a alma das hipóteses, das crenças, da pistis, e vai levá-la a contemplar as ideias do bem, procurar o eterno, o uno, o essencial nas coisas e deixar para trás aparências imutáveis, a noésis. Atenção, esta última esquema aqui, a última linha, a terceira parte mais direita possível, está-nos a dar basicamente o percurso do processo da dialética ascendente. Então é por isso que, apesar de não ser muito importante isto, também é uma forma de reforçar como é que o processo da dialética ascendente pode acontecer numa vida real. Os últimos dois já começam a ser mais um processo de dialética descendente, não é? A função pública, a vida política e militar, em que vão testar o conhecimento na prática, experiências práticas, estão mais orientados pelos mais velhos e desenvolvem prudência, etc. E aos 50 vão governar, o rei filósofo. Vai haver uma alternância entre exercício de poder e contemplação filosófica, a dialética descendente, e aplicar o conhecimento do bem e todas as ideias que ele ilumina no governo da cidade justa. Pronto. E por último, este é o nosso último ponto, que é compararmos as ideias da ética e política de Sócrates a Platão. Então, são as filosofias socráticas platónicas, as diferenças. Em primeiro lugar, o conhecimento. Eu coloquei S para Sócrates, para Platão, acho que é bastante evidente. O conhecimento. Sócrates não acredita no mundo das formas. Para ele, temos conceitos dentro de nós e eles são universais. Por causa da alma, os conceitos são universais e nós participamos da universalidade. Universalidade da alma. Exemplo, se eu sou um Almeida, não posso querer ser um polícia. A minha essência é ser Almeida. No Menon, um livro, não é? Ele diz que a inteligência está dentro de nós. Só precisamos de ser estimulados. Não sabemos, mas podemos vir a saber. Todos buscamos respostas e todos buscamos a verdade. Simplesmente usamos métodos diferentes. Um exemplo, uma bruxa vezes um Einstein. Os dois buscam a verdade da mesma forma, só que por métodos diferentes. Já Platão, para além de tudo o que nós falamos do conhecimento, teorias no mundo das formas, etc., Platão diz-nos que, sobre esta questão do método, ele diz-nos que sem o conhecimento científico, sem o método da dialética ascendente, nunca podemos chegar à verdade. Nunca podemos subir nem chegar a um hipotético. É muito mais fixo. Platão diz, é isto que assim podemos chegar ao conhecimento. Sócrates é mais calmo, não é? Faz questões e assim. Platão, para além disso, também fala do problema do mal como erro. Aqui é só mais um à parte.
porque não sei muito bem onde encaixar isto. Ele diz-nos que o mal não existe. Porquê? Porque o mal é um erro. Por exemplo, não pode haver um triângulo mal desenhado. Então, também não pode haver uma forma do mal. Se existisse o mal, teria de haver uma forma para o mal. Por exemplo, a ignorância é o mal. Quem não é inteligível, mas se a ignorância é o mal, isso significaria alguém que não é inteligível. Mas tudo é inteligível. Logo, o mal é um erro. Pronto. Ou seja, depois este vai ser um género de uma crítica de Aristóteles sobre as formas do mal e do bem. A forma mais fácil que posso explicar isto aqui é olhar para o conceito cristão. Santo Agostinho vai nos falar disto e outros santos da Igreja em que dizem-nos que não existe mal. Porquê? Porque o mal é simplesmente a ausência do bem. Da mesma forma como na física não existe o escuro, não é? Não há, não há o escuro, não há nada, só há a ausência de luz. Pronto. Não sei se isto deu para entender melhor. Não há muito melhor para explicar. A ética. Platão fala-nos da utilidade do amor. O belo é desejado porque traz felicidade. Já tínhamos falado isto antes. Na, nesta parte aqui. Nesta, enfim. O belo é desejado porque traz felicidade. Então a felicidade só existe quando se possui o bem. Então o amor é desejo de ter o bem. Para sempre. Todos os homens desejam o bem e a felicidade. Se todos os homens desejam o bem e a felicidade, todos os homens de alguma forma amam. Pronto, isto já tínhamos falado, não é? Mas é de notar que nem todas as formas de aspiração ao bem e à felicidade é considerada amor, porque nem todos que a isso aspiram são amantes. Normalmente amor no sentido corrente significa, no sentido atual, significa amor erótico. Contudo, num sentido mais amplo, amor é qualquer desejo de posse, de bem e da felicidade. Por isso nós não podemos olhar para os gregos com o nosso olhar atual, não é? E dizer o amor é namorar. Não, temos que olhar para o amor como um desejo do Calogacia. Há também dois tipos de virtudes para Platão. As virtudes do corpo, acho que isto aqui nem é muito importante. As virtudes do corpo, a saúde, força, agilidade, adquirem-se pelo hábito e o exercício. As virtudes da alma, como a sabedoria, que é muito mais profunda, não se perde nunca. Não se perde, mas pode ser mal direcionada. Por exemplo, ter inteligência, mas usá-la para fins perversos. A alma dessa pessoa não é má, nem é fraca, mas é mal orientada. Uma alma nunca pode ser má, só pode ser mal orientada. É por isso que a educação é virar a alma para o lugar certo, orientá-la para o sítio certo. Então, em resumo, na questão de Platão, a filosofia de Platão é altamente violenta. Ela limita-nos a um método, a um caminho que Platão concorda. Todos os outros tipos de racionalidade não são válidos. Por exemplo, a poética, a estética também. A vontade, a vontade não é minha, é um produto. Isto numa aula o professor dedicou muito tempo a falar disto. A vontade não é minha, é um produto. É induzida pela vontade, sentimentos, etc. Em vez de a seguir, os gregos preferiam seguir a ratio, que é a razão, com T, ratio. Somos humanos, pois somos racionais. E aqui tenho um montão de tenho umas 5 frases do Santiago, do professor Santiago. Faz-se filosofia criticando, a vontade é o reino da estupidez, ao sair da caverna passamos das emoções para a razão, a filosofia não tem uma só racionalidade, ela é modelo de racionalidade. A racionalidade é feita por todos os filósofos. É isso. Sócrates vai-nos fazer uma grande aposta na ética, na virtude, enquanto Platão faz uma grande aposta na política. Queremos falar depois.
Já falámos um bocado, não é? Então, o que é que o Sócrates diz-nos? Ele tem uma grande herança ética, e esta ética é centrada no autoconhecimento. Ele diz-nos: conhece-te a ti mesmo. E também na virtude. A virtude, para os gregos, chama-se arate, e a virtude, arate, é o saber o que é bom. O que é saber o que é bom? É ser conduzido, conduzir-nos à ação correta. É fazer a ação correta. A felicidade, então, que é a da harmonia, é uma vida virtuosa, não um prazer imediato. Por isso, em resumo, ele diz-nos para buscar a racionalidade da virtude. Isto é diferente do ensinamento sofista puramente retórico que queremos falar a seguir mesmo. Há também a ideia de Sócrates do intelectualismo. Esta é a palavra-chave, intelectualismo, que é conhecer o bem, que é igual a ter de praticar o bem. Pelo contrário, se não cumprimos o que devemos, mostra que não somos racionais. E ser racional é ser humano. É por isso que ele diz-nos que há pessoas que são bestas, porque não fazem o que é racional. E se tu não fazes o que é racional, sendo racional é sendo humano, então és uma besta. Este é o modelo moral de Sócrates. Na política, já sabemos o que é que Platão acredita, aposta na política e toda aquela ideia do rei filósofo, assim já falamos tudo isso. Sócrates. Sócrates diz que cada um faz o que tem de fazer. Também há aqui um pequeno ponto-chave que é o Sócrates do ambiente sofista. Este é um título de um sumário. Atenas era uma democracia onde todos eram iguais perante a lei e a palavra tinha um grande poder. Os sofistas dominavam a cidade usando a retórica para persuadir, defendendo a verdade como convenção. Era um género de advogados. As pessoas pagavam para eles defenderem uma posição. Sócrates opõe-se a esta lógica. Ele critica a democracia quando esta valoriza a persuasão em vez de conhecimento. Para Sócrates, viver segundo a opinião impede a arate e a eudaimonia. Viver segundo a doxa, temos que lembrar-nos de usar as palavras-chave, impede a arate e a daimonia. Defende o logos, a busca da verdade e do que é estável e inteligível. Então, ele é contra o relativismo sofista. Eu tento colocar aqui as palavras-chave e as palavras que tenho de decorar. Por exemplo, toda esta parte que eu falei aqui porque novamente, pronto, estes resumos são maiores porque isto não é um resumo, mas é o meu resumo que eu tenho aqui, não é? Tenho 71 páginas de filosofia antiga e eu estou a ler todo o meu resumo de cima a baixo enquanto mostro-vos no mapa mental para ser mais fácil de entenderem as coisas. Por isso, não vai ser uma coisa que demora pouco tempo, não é? Vai demorar o tempo necessário. Mas eu tento colocar as palavras-chave e principalmente as palavras em grego aqui no ecrã para ser mais fácil de acompanhar e lembrar-se quais as palavras-chave. Porque, como sabemos, dizer os sofistas dominavam a cidade, usavam porque falavam muito e eram pagos. Dizer isto não é uma linguagem assim filosoficamente muito boa, não é? Temos que dizer os sofistas tinham um relativismo, porque usavam a retórica para persuadir, defendendo a verdade, defendendo esta falsa verdade com convicção. Pronto. Enfim. Para terminar, isto aqui também não dei muita importância, porque não acho que seja sinceramente nada necessário, são os socráticos menores. Ou seja, pessoas que viviam no período de Sócrates, continuaram o legado de Sócrates, mas não são tão conhecidos. Temos, isto são 3 escolas que seguiam. Os cínicos, e isto aqui eu vou só dar algumas, acho que nem é preciso. Mas pronto, eu vou só dizer que é para descargo de consciência, caso saia. A transformação antipolítica do legado de Sócrates e do rigorismo radical.
Eles acreditam na paresia, liberdade da palavra, aina, ideia, liberdade de ação, autarqueia, bastar-se a si mesmo, e apatheia, a indiferença. A virtude alcança-se com ascesis, o exercício, e ponos, trabalho e esforço. Os cirenaicos, o hedonismo estrito, fenomenismo sensista, subjetivo e incomunicável, o desprezo pela lógica, física e matemática. O cosmopolitismo, a pátria do sábio, é o universo. E por último, os megáricos. O bem é uno, os precursores de Platão, Sócrates mais Parménides, mas combatendo a teoria das ideias, o ser, uno, verdade, sabedoria, inteligência, Deus. E a ideia da dialética, do argumento do cornudo ao argumento capital. O argumento do cornudo diz que tu tens o que não perdes, não perdeste os cornos, logo tens cornos. E o argumento capital diz-nos que só é possível o que efetivamente é ou será. Isto aqui está em linguagem muito complicada, não é? Mas eu tirei isto de um documento que está no Lucia Student. Um documento que o professor colocou e escreveu nos sumários. Por isso, coloquei aqui por descargo de consciência, mas para focarmos, para vermos o que realmente significa cada uma destas palavritas, iríamos demorar muito tempo. Então é isto. Já temos as ideias de Sócrates e de Platão. Numa próxima sessão, iremos olhar para Aristóteles e iremos olhar para Aristóteles do ponto de vista das críticas de Aristóteles aos pré-socráticos e também críticas a Platão.